Olá, muito bem-vindo, bom dia ao nosso devocional. E nós estamos fazendo um devocional, se você é novo por aqui, né? Eu sou a pastora Dani Guimarães e nós estamos fazendo um devocional baseado neste livro aqui. Oi, Renatinha, tudo bem? Saudade. Estamos fazendo um devocional baseado nesse livro, que é o livro O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Tem sido um momento muito especial, um momento em que eu leio com vocês um capítulo. Por que eu leio, gente? Porque eu quero que você também tenha a sua interpretação. Eu quero que também seja do jeito que Deus falar com você. Se eu só falar, o capítulo 12 fala sobre isso, vai ser a minha interpretação. E eu não quero assim, eu quero que realmente você fale com Deus, que Deus fale com você do jeito dele, né? Do jeito de vocês dois. Então, por isso que eu leio, né? Então, às vezes eu gasto aí uns 15 minutinhos no nosso devocional lendo o capítulo, porque eu tenho certeza que você vai ter uma experiência diferente da minha. E é isso que faz o devocional ser tão particular, ser um momento com Deus, o momento que você fala com Ele, o momento que Ele te traz uma mensagem, o momento em que Ele te traz algo especial. Então, é por isso que eu leio um capítulo e depois eu falo para vocês a minha, né, a visão que Deus falou para mim, mas eu tenho certeza que a sua experiência sempre vai ser especial também. E nós começamos ontem a segunda parte desse livro, que fala sobre os odres novos, né? A gente começou falando, né? Então, a primeira parte desse livro fala sobre o vinho novo, sobre a gente buscar algo novo para a nossa vida. Agora é sobre nós sermos novos para receber esse novo, né? Ontem foi muito especial que nós falamos sobre, inclusive, sobre vestes, né? Se você vai crescendo, a veste antiga já não serve mais. Você cresce, você precisa de uma veste nova, assim como o vinho novo precisa de um odre novo. E hoje o capítulo 12 fala sobre crescendo, né? Então, se a gente está crescendo, faz diferença, né? Ontem nós falamos sobre criança precisa de leite e adulto já precisa de outro tipo de alimento. Mas se a gente está crescendo, a gente tem que perceber isso. Se a gente ainda precisa de leite, se a gente já cresceu a ponto de nós que fornecemos o leite para quem está começando agora. Isso é muito, muito, muito gratificante. A gente fala tanto na igreja, né? Usa-me, Senhor, usa-me. Mas será que você está pronto para ser usado? Será que você está pronto para ser vaso na mão dele? Você está pronto para receber o vinho novo e distribuir esse vinho? Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 e todo capítulo tem um versículo base. O versículo base desse daqui está em Efésios 4, do 11 ao 13. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas aos aperfeiçoamentos dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Então, nós temos esses dons, nós temos esses chamados diferentes para que o corpo de Cristo seja um. Né? Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu jeitinho de fazer o ministério e todos eles são importantes para que haja uma união. Quando o Senhor começou a revelar-me soluções para nossos problemas de crescimento, iniciou-se por esta passagem de Efésios. Minha tarefa era aperfeiçoar os santos e guiá-los à maturidade espiritual. Eu não fora preparado para isso. Aprender a agradar as pessoas, não aperfeiçoá-las. Este era o objetivo das inúmeras atividades da igreja: entreter as pessoas, mantê-las interessadas, conservá-las envolvidas na obra. Já começou o puxãozinho de orelha, né? Muitas igrejas, muitos ministérios aí querendo sempre agradar pessoas e não fazer com que elas cresçam. Crescer dói, puxa a orelha da gente crescer, né? Muitos pastores cujas igrejas eu visitei indagavam-me quase no momento em que ali eu chegava: Irmão Ortiz, o senhor tem alguma ideia nova? Sabe de alguma novidade para a união de homens, para o trabalho de jovens? Nós estamos sempre à espreita procurando arranjar ideias novas, atraentes, que segurem nosso povo na igreja. Se pudermos conservá-las debaixo da graça de Deus até morrerem, então vencemos. E esse é o pensamento geral. Mas, na verdade, não é esse o nosso ministério como pastores. Não admira que o apóstolo tenha dito aos hebreus, pois com efeito,
Quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ele devia ter estado esperando algo melhor, isto é, que os leigos eventualmente se tornassem mestres, né? Esperar o crescimento. O texto de Efésios 4 não declara que os apóstolos, pastores e profetas tenham que fazer o serviço cristão. Diz isso sim, que eles tinham que preparar os santos para executá-lo. O arquiteto não constrói os prédios que projeta, ele faz os cálculos e planos, e outros os constroem. Se o arquiteto tivesse que projetar e depois ele próprio erguer as paredes de tijolos e edificar o prédio, provavelmente ele não faria mais que um edifício em toda a sua carreira. Mas, do modo como se faz, ele pode erguer vários prédios ao mesmo tempo. O ministério apostólico é necessário em nossos dias. Precisamos de líderes que saibam traçar as plantas dadas por Deus, sendo também aptos para treinar os crentes para o trabalho de construção do edifício. E não apenas isso, mas os arquitetos podem também formar outros arquitetos. Ou então, para usarmos a linguagem bíblica, os pastores podem treinar novos pastores. As ovelhas geram outras ovelhas. E por que não poderiam elas mesmas alimentar com leite os seus cordeirinhos? Esse é o processo natural e também o segredo da multiplicação. Nosso alvo, afirmou Paulo, é chegar à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Pai quer que todos cresçam até alcançar a estatura de Cristo. Os pastores devem começar buscando para si mesmos a maturidade, então poderão levar as suas ovelhas a experimentar crescimento semelhante. Como resultado disso, continua Paulo nos versículos 14 e 15, não seremos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É como acontece nas escolas. Quando passamos para o primeiro ano primário, já podemos ensinar a outros tudo o que aprendemos no jardim de infância. Um ano depois, devemos ter passado para o segundo ano e estar aptos a ensinar a outros o que aprendemos no primeiro ano. E os do primeiro ano devem estar ensinando sobre o jardim da infância. Em pouco, não estaremos mais ensinando o ABC do Evangelho, mas isso não quer dizer que o tenhamos esquecido. Continua sendo ensinado por outros em níveis inferiores e o processo de crescimento deve continuar. De que modo Paulo poderia sentir-se desejoso de partir se não tivesse discipulado homens como Timóteo, Filemão, Epáfras e outros mais? Jesus voltou ao céu tranquilo e satisfeito, porque deixou aqui 11 réplicas de sua pessoa. Os apóstolos não precisaram escrever a um bispo qualquer pedindo, por favor, me mande um novo pastor. O nosso acabou de partir para o céu. Eles haviam alcançado a maturidade e estavam preparados para assumir o ministério deixado por Jesus. Por que razão, quando alguém deseja ser treinado para o ministério, é necessário que saia da igreja e vá para um seminário? A igreja não está cumprindo a sua tarefa se os pastores estiverem preparando os santos para o desempenho do seu ministério, como manda a palavra. Os seminários seriam desnecessários. Deus só tem um estabelecimento seu na terra, a igreja. Ela é tudo o que ele queria. Acho bom dar um esclarecimento. Não sou contra seminários, institutos bíblicos e organizações dessa natureza que colaboram com a igreja. A igreja está fraca e precisa deles. E é a glória de Deus por elas. Todavia, não devemos gastar nosso tempo montando uma fábrica de seminários e sim buscar a cura da igreja. No momento, devemos cuidar em não tomar as muletas daqueles que estão fracos. Não há razão por que se opor aos seminários, organizações de jovens, etc. São úteis para manter-nos em pé. Porém, quando a cura se efetivar, as muletas serão postas de lado. Oremos pedindo essa cura. De que maneira ela poderá ocorrer? A igreja terá condições de crescer espiritualmente ao ver a sua liderança se firmar no Senhor. Em 1 Coríntios 12, 28, Paulo apresenta uma progressão. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar,
socorro, governantes, variedades de língua. Eu nunca prestara grande atenção a essas palavras, uns, outros e outros e outros e outros, enquanto não comecei a pensar nessa questão de crescimento. Na verdade, eu pensava que meu ministério fosse bem amadurecido, pois eu girava em torno de cura, administração e falar em línguas. Eu não percebia que todas essas coisas se achavam no degrau mais inferior da escala. Mas quando eu busquei o Senhor a sós, ele começou a mostrar-me que esse verso apresentava uma pirâmide. O apóstolo era um homem que profetizava, ensinava, operava milagres e curas, auxiliava outros, administrava e falava em línguas. Compreendi também que o dom de línguas não era o diploma que se recebe no fim do curso, mas sim uma das primeiras lições aprendidas. Aprendi que minha igreja, apesar de ter 600 pessoas que falavam em língua, em vez de 200 das 200 iniciais, não havia crescido, havia apenas engordado. A gente tem aprendido a diferença aqui entre crescer, engordar ou inchar, né? É diferente. Comecei a perceber porque a família de Deus não funcionava bem. Na maioria das famílias, o primeiro filho já tem 2 ou 3 anos de idade quando nasce o segundo. E quando vem o terceiro, o segundo já está caminhando e o primeiro quase na época de entrar para a escola. Mas na igreja, quando o segundo filho nasce, o primeiro ainda é bebê. Quando o maior número de crianças que nasceram na igreja, maior o número de fraldas que temos que trocar ao mesmo tempo. E se todos estão crescendo, ministros e ovelhas, então pode haver harmonia. Vejamos o exemplo de Paulo. Se ele não foi apóstolo desde o início, era apenas um discípulo que testemunhava nas igrejas. Ao que parece, ele falou em línguas pela primeira vez quando Ananias impôs as mãos sobre ele, em Atos 9. E ele continuou a crescer. Em Atos 11 e 12, ele era auxiliar de Barnabé. Depois operou milagres de cura em Atos 13. Ele é mencionado entre os profetas e mestres de Antioquia. Depois, então, ele foi enviado como apóstolo. O ministério de cada crente deve seguir essas mesmas diretrizes. Mas sabe o que se passa na igreja moderna? Nós, os pastores, paramos a uma certa altura do caminho. Sabemos falar em línguas, administrar, ajudar os outros, operar algumas curas e até ensinar. Mas aí paramos de nos desenvolver. Tornamos-nos como tampões de cortiça emperrados num gargalo. As ovelhas crescem e crescem e passam a se acumular atrás de nós, incapazes de seguir em frente enquanto nós próprios não crescemos um pouco mais. Elas continuam a ouvir os nossos sermões e daí a pouco já sabem tudo o que nós sabemos. E a partir de então, estamos numa câmara de pressão. Os pastores não se tornam nessa rolha de cortiça intencionalmente. Como disse antes, eles são vítimas da estrutura, como todos nós, sempre foi assim. Se a pressão se torna forte demais, o pastor fica meio incomodado e pede ao bispo para ser transferido. Então o bispo retira aquela rolha e coloca outra em seu lugar. Se se trata de uma igreja cuja denominação não tem bispos, o problema é mais grave ainda. A pressão continua a aumentar. Oi, bom dia. E por fim, a câmara explode e o tampão voa longe. Naturalmente, ele fica meio abalado com a explosão e às vezes a situação é tão séria que ele não pode mais continuar no ministério. Logicamente, tudo isso pode ser evitado se o pastor continuar a crescer até o apostolado, pois assim as ovelhas crescem com ele. Se um pastor é verdadeiramente um pai para a sua congregação, ele não pode ser removido ou explodir de 2 em 2 ou 3 em 3 anos. Que família muda de pai de 2 em 2 anos? Talvez nossas igrejas sejam mais como clubes que elegem seus presidentes por certo período de tempo. E depois, vencido aquele tempo, elegem outro. Mas se somos uma família e temos que permanecer unidos. À medida que os filhos crescem, o pai vai passando as responsabilidades para eles. Eventualmente, o ministro está apto para ser enviado como apóstolo, que foi o que aconteceu a Paulo e Barnabé, descrito em Atos 13. Eles haviam se tornado os principais edificadores da igreja, haviam completado todos os estágios, agora achavam-se preparados para implantar novas igrejas. Enquanto eu me encontrava na América do Norte, recebi várias cartas dos meus discipulandos em Buenos Aires. Nós choramos muito quando você partiu, diziam. Na verdade, nós choramos todas as vezes que você viaja, mas depois que você já se foi, é que nós compreendemos o quanto precisávamos ficar sozinhos. Há 4 anos atrás, alguns deles não sabiam nem dizer amém sozinhos. Agora são os pastores da igreja, e eu posso ficar fora durante 6, 7, até 8 meses do ano, pois eles estão no meu lugar. Se eu permanecesse lá o tempo todo, eles nunca se desenvolveriam.
Quando estou na igreja, eles não querem pregar, nem dirigir o cântico. Sou como um tampão de cortiça, mas quando eu saio, eles são obrigados a fazer. Também Jesus um dia deixou sua congregação e por fim a sua própria terra. E assim seus discípulos tiveram que ficar sozinhos e se desenvolver. Em nossa igreja moderna, que funciona às avessas, quem é enviado para fundar novas igrejas? Rapazes mal saídos do seminário. Eu comecei quando contava 20 anos. Não sabia bem o que estava fazendo. O que consegui não foi criar um pomar florescente, mas instalar uma banca de frutas numa esquina. E a banca precisava estar constantemente sendo suprida com mercadorias trazidas de outros lugares. Por si própria, ela não produzia uma só vida. Todas as vezes que eu tinha que sair, precisava apelar para outro pastor. Por favor, venha pregar em minha banca de frutas, pois tenho que viajar. Sendo os principais edificadores da igreja, Paulo e Barnabé estavam aptos para cultivar um pomar vivo, abundante de frutos. Permaneciam num certo lugar por algum tempo e depois seguiam em frente, alguns anos mais tarde. Paulo disse: voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades nas quais nós anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. E eles voltavam. E os pomares ainda estavam ali e continuavam se desenvolvendo. Depois de ter estado em Tessalônica, ele lhes escreveu para dizer que não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a nossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Perdão. Está em 1 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Creio que está bem claro, não está? Por que foi que o Espírito Santo disse à igreja de Antioquia: separai-me agora a Barnabé e a Saulo, dois dos principais líderes da igreja, para a obra a que os tenho chamado? Nós agimos ao contrário. O pastor de sucesso é aquele que permanece no mesmo lugar, todos os domingos do ano, pelo maior espaço de tempo possível. Na igreja primitiva, o melhor pastor era o que conseguia que seus discípulos se desenvolvessem mais rapidamente e melhor. Desse modo, libertando-os para seguir adiante e lançar-se em outra empresa. Não era que ele fosse afastado do cargo, mas o que acontecia era que agora ele podia deixar aquela igreja nas mãos de seus filhos e partir para outro lugar. Mas depois ele sempre voltava ao seu ponto de origem, assim como Paulo voltava para Antioquia. Hoje nossos missionários não operam nessas bases. Os melhores pastores ficam na América, cremos. Como consequência disso, os missionários não são realmente apóstolos. As duas palavras derivam da mesma raiz. Eles são apenas pastores. Primeiramente atuam como pastores na América, depois pegam um avião e partem para a Argentina e vão atuar como pastores ali. Será que o avião os transforma em missionários? Isso deve ficar muito caro para as igrejas americanas, pois um pastor argentino pode fazer o mesmo trabalho por somente $200 mensais. O que faz de uma pessoa um verdadeiro apóstolo ou missionário? Sua experiência e o dom de Deus, que nela habita e que a capacita para planejar toda a estratégia de trabalho para toda uma região, a fim de preparar obreiros, cultivar pomares vivos em toda parte. Nós temos que crescer, temos que deixar nossa infância permanente e ingerir alimento sólido, até que estejamos preparados e possamos preparar outros para disseminar o reino de Deus. Esse é o capítulo 12, né, que fala então sobre crescimento antes da gente enviar alguém, que essa pessoa esteja crescida. A parte que mais me chamou a atenção aqui é realmente se nós somos uma banca de frutas em que a pessoa chega e pega, mas nós precisamos que outros venham e coloquem a fruta aqui, que eu preciso que outros me abasteçam, ou se eu estou formando pomares, que são raízes fortes, né, que o próprio pomar produz a fruta. E isso é muito sério. Se nós estamos crescendo como o quê? Como banca de frutas, que os outros têm que o tempo inteiro estar nos nutrindo, ou se nós conseguimos realmente ser árvore, raiz, fruto, produção própria, nós buscarmos nutrientes, nós produzimos nosso alimento. Isso faz muita diferença, isso é crescer.
Um dia nós fomos, né, plantados, aí a gente era brotinho, a gente era criancinha, era pequeno, que tomava leite. Aí agora a gente já é árvore, a árvore dá fruto para o outro. E não uma banca de frutas que precisa que outro venha e traga o fruto para alimentar. Isso é crescer, isso é crescimento. Quando a gente vira realmente referência, onde as pessoas podem nos procurar porque elas sabem que aqui tem fruto. Não tem fruto trazido de outro lugar, tem fruto que a gente gera através da nossa comunhão com Deus, do nosso crescimento, da nossa busca constante. E isso faz a diferença. O quanto você tem buscado no teu secreto, na tua intimidade, é isso que faz alimentar, faz a sua árvore crescer e dar cada vez mais frutos. Eu desejo isso muito para a sua vida, eu desejo muito que você seja uma árvore muito frutífera, mas com raízes fortes, com base forte, que você se sinta uma árvore bem nutrida para que você possa dar frutos. E não uma banca que recebe frutos e entrega. Os frutos não são seus, né? Da banca o fruto não é dela. O fruto veio e ela distribui. Mas que você gere frutos seus. Isso é crescimento. E eu quero crescer cada vez mais. Eu quero que você cresça também cada vez mais, para que a gente possa dar frutos. É isso que Jesus espera de nós. Que todo lugar que a gente vá, que as pessoas possam se alimentar dos nossos frutos, que é o fruto que a gente gera através da nossa intimidade com Ele. Não que alguém nos dá, que a gente possa crescer. Amém? Então vamos em unidade fazer a nossa oração de todo dia, né? Nosso Pai Nosso, para mostrar realmente que nós somos um único corpo em Cristo. Que o Pai é nosso, mas o reino é dele. Amém? Então vamos lá. Paizinho querido, mais uma vez estou feliz de estar aqui na tua presença, dividindo a tua palavra, dividindo esse momento especial com pessoas especiais que querem buscar mais de ti. Nesse capítulo nós vemos a importância de crescer, a importância de nós nutrirmos a nossa fé, de nós nutrirmos o nosso conhecimento, para que a nossa árvore realmente cresça. Cresça não só em volume, mas cresça em qualidade, que os nossos frutos alimentem as outras pessoas que se acheguem a nós. Que a gente não seja realmente como uma banca de frutas em que nós temos que o tempo inteiro receber frutos de outras pessoas para que a gente possa distribuir apenas. Que a gente não seja distribuidor de frutos, que a gente seja produtor de frutos. Isso é que vai fazer a diferença. Isso que vai fazer com que as pessoas olhem para nós, sentindo que nós estamos sendo nutridos pela palavra verdadeira, nós estamos buscando nutrientes direto da fonte de vida, que é o Senhor. Pai, que a gente realmente possa crescer, porque a tua palavra precisa ser levada, mas ela precisa ser levada com base, precisa ser levada com muito conhecimento, com muita oração, com muito joelho no chão, com muito temor de Deus. Que a gente entenda que nós somos a árvore, mas o nutriente vem de ti. Que é o Senhor que faz com que flua dentro de nós rios de água viva que alimentam os frutos, que fazem os frutos nossos crescerem cada vez mais. Através da tua palavra, através da nossa intimidade contigo. A gente quer muito, Senhor, levar a tua palavra. A gente quer muito produzir frutos. Nós queremos muito saber que somos árvore já. Porque somente quando a árvore está crescida, quando ela já tem uma certa maturidade, é que ela produz frutos. Enquanto ela é criança, enquanto ela é pequena, enquanto ela é apenas um brotinho, ela não produz os frutos. Ela ainda está crescendo. Mas quando a gente começa a produzir frutos, a gente entende que já tem uma certa maturidade, que a gente já tem uma certa estatura, que a gente já tem uma certa idade, e principalmente que já tem os nutrientes certos, para que não produzamos somente galhos, folhas e flores, mas que o fruto também possa ser gerado em nós. E nós pedimos tudo isso, Senhor, porque nós queremos pregar o seu evangelho, nós queremos cada vez mais que a família de Cristo cresça. E como somos uma única família, agora fazemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre.
em nome de Jesus. Seja sempre conosco, nutrindo as nossas raízes, deixando cada vez mais forte nosso tronco, os nossos galhos cada vez mais longos, para que mais pessoas possam alcançar nossos frutos, e que os nossos frutos sejam cada vez mais fortes, mais bonitos, mas, acima de tudo, mais nutritivos. Que nós possamos buscar o crescimento contínuo e alimentar as pessoas que nos procuram com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Que você possa, então, cada vez mais crescer para você, para sua família, para os seus, mas que o seu fruto, que os seus galhos, se expandam de uma forma incrível, que os seus frutos ultrapassem barreiras, que até pessoas mais distantes consigam colher do seu fruto, se alimentar dele e crescer também, né? Receber nutrientes para eles crescerem. Amém? Fiquem com Deus. Obrigada por quem conseguiu participar comigo agora. Obrigada para você que vai assistir gravado, né? Que está assistindo gravado. E amanhã, se Deus permitir, a gente está aqui para falar do nosso capítulo 13. Gente, são 20 capítulos. A gente está caminhando já para o finalzinho, mas eu estou muito feliz porque Deus tem falado muito, muito nesses dias. Que a gente precisa crescer, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa, acima de tudo, criar frutos e não ser, né? A mensagem de hoje. Nós somos árvore que dá fruto e não banca de frutas que pega fruto dos outros e distribui. Amém? Fique com Deus e até amanhã.